E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Estava conversando agora com um colega. Ele me enviou um vídeo, né? Uma pessoa falando da perseguição, né, aos cristãos aqui no Brasil. E ele me perguntou se isso é verdade, né? Se há essa perseguição, né, aos cristãos aqui no Brasil. Eu disse para ele que não é, né? Eu não acredito nessa perseguição simplesmente por perseguir, né, os cristãos, uma perseguição direta, né, gratuita. Eu não acredito que no Brasil vai acontecer isso, um dia, né, vai acontecer isso, porque o Brasil, né, ele é muito religioso, tem muitas, né, religiões, muitas igrejas. Então o povo é um povo, né, pacífico e tem muita crença. Então eu não acredito que o poder político vai criar leis para perseguir esse povo, né, gratuitamente, entende? Como em outros países acontece. Uma perseguição gratuita, sem motivo. Entende o que eu quero dizer? Então você tá lá pregando o evangelho na sua igreja, tá falando do evangelho lá na sua casa, no trabalho, e você vai ser perseguido gratuitamente pelo governo, né? Uma lei que proíba isso. Eu não acredito que isso aconteça no Brasil, né? Como a gente vê lá fora. Porque a cultura do Brasil, né, do brasileiro, é bem diferente. Porém, eu acredito que talvez que isso vai acontecer talvez nos nossos tempos, leis para regulamentar. Entende o que eu quero dizer? Entendo o que eu quero dizer. Por exemplo, se a gente pegar como exemplo as leis civis, né? Vamos pegar, por exemplo, a lei do trânsito, né? O limite de velocidade. Se não fosse os limites de velocidade, né, as lombadas, né, os radar, o que acontece? Naturalmente, a população andava numa velocidade que bem entendesse, né? Que bem entendesse. E isso causaria muitos acidentes, né? Causaria muitos acidentes, mais do que já acontece. Então, os limites de trânsito, os limites que o Estado coloca sobre as pessoas, é para o bem das pessoas, não é verdade? Como eu falei, né, o limite de velocidade, né? O Estado limita a velocidade que eu posso andar no meu veículo, né, nas rodovias. Ele limita. Se eu passar daquele limite, eu recebo uma multa. Na minha casa eu recebo uma multa, porque eu passei do limite da lei, né, permitida. E isso é bom, por quê? Porque senão eu ia exagerar na velocidade. A maioria das pessoas iam exagerar na velocidade, iam se matar, morrer, mais do que já tem, né? Mesmo com as leis, tá aí, as pessoas ainda não se matam no trânsito. A gente ainda comete, né, crime de trânsito, né? Quantas vezes eu não já recebi multas, né, por passar acima da velocidade permitida pro local? Na verdade, a gente acha ruim, a gente reclama quando recebe aquele boletim, né, da PF em casa, que recebeu uma multa. Mas a gente fica pensando, mas se não fosse esses limites de velocidade, a gente acabaria, né, ficando descontrolado. Então, né, nesse sentido, pegando como exemplo, né, as leis de trânsito, né, as leis do limite de velocidade, eu acredito que um dia vá haver aqui no Brasil, né, por meio do poder político, uma regulamentação com esse fim, né, de não deixar a coisa desandar. Né? De não deixar a coisa desandar. Talvez no Brasil, né, aconteça algo nesse sentido de regulamentar, porque a gente sabe que a religião, ela mal pregada, né, os falsos cristãos, ele pode causar transtorno na sociedade. Então eu não posso me esconder atrás da máscara de cristão e falar o que eu quero. Entende, meus irmãos, o que eu quero dizer? Eu não estou isso não é uma perseguição religiosa, mas eu não posso me dizer que sou cristão e falar tudo o que eu quero, promover ódio, promover o quebra-quebra, promover a perseguição de outras pessoas, né? Então, dizer que eu, como cristão, não posso promover isso. Então, se acontece de algum fanático, né, algumas pessoas que ficam atrás da máscara de cristão, para causar desordem na sociedade, né? Então, nesse sentido,
Nesse sentido, deve haver leis, né, que limite isso aí. Qualquer pessoa pode pegar uma Bíblia e pode fundar uma igreja, mesmo que não saiba nem escrever seu nome. Qualquer pessoa pode dizer que é um bispo, né, mesmo sem ser. Eu posso dizer que sou um bispo e ponto final. Se você me questionar, eu vou entrar na justiça porque você me questionou, porque você está dizendo que eu sou um falso bispo. Então, nesse sentido, eu acho que deveria haver, sim, um certo controle e não uma perseguição. Aí as pessoas vão achar isso como perseguição. Alguns falsos cristãos vão achar isso. Não, isso é uma perseguição aos cristãos. Mas, repito, a gente não pode ficar atrás da máscara de que é cristão e falar tudo o que quer com as outras pessoas. Por exemplo, eu, no meu canal aqui, né, eu mostro o fundamento da fé católica e mostro aquilo que as outras religiões não têm fundamento bíblico. Mas eu mostro aqui sem ofensas pessoais, sem promover o ódio. Eu mostro a minha visão bíblica. Se você não concorda, você simplesmente questiona. Não, Miguel, você está errado, eu não concordo com você, ponto. Você fica na sua casa e eu fico na minha. Não é verdade? Mas a partir do momento que eu promovo o ódio a você, você promove o ódio a mim, ou o ódio a outros poderes da sociedade, que eu promovo, né, um quebra-quebra, né? Então, tem que ser controlado o fanatismo, né? O fanatismo, né? O radicalismo fanático deve ter alguma regulamentação. Repito, né? Porque as pessoas pegam, por exemplo, né, a fé católica, as pessoas pegam, né, a batina do padre, os paramentos da igreja e muda o nome e diz que é uma igreja. E não acontece nada, né? Enquanto está nesse plano religioso, uma igreja imita a outra na cara dura, pega os paramentos, imita a outra, e o poder político não faz nada, né? Eu já falei isso aqui no canal. Não faz nada. Mas a partir desse momento que esses fanáticos começarem a entrar na política, né, sobretudo no tempo, né, das eleições, quando esses fanáticos, né, religiosos, né, entrarem na política, se dizendo que é cristão e entram na política, para mim, no meu ponto de vista, eles estão sujeitos às leis da política também. Já que ele entrou na política, entende o que eu quero dizer? Esses supostos cristãos, né, fanáticos, mexeram com a política, entraram na política, é justo que ele seja também submetido aos poderes políticos, né, aos poderes civis, como qualquer outro cidadão, né? Se eu incitar aqui a violência a um poder político, a um dos poderes civis, eu estou sujeito, né, àquele poder me revidar. Repito, como você está marcando 60 km por hora, né, na rodovia, e eu passo a 100, eu estou correndo o risco de receber uma multa. Eu vou receber uma multa, com certeza, na minha casa, né, e eu vou ser prejudicado. Por quê? Porque eu não obedeci àquela velocidade. Então, ficar atrás da máscara de dizer que é cristão e que pode fazer tudo, e o poder civil não pode controlar, eu também vejo isso com preocupação, porque as coisas vão desandando. Repito, né? Todo mundo pode dizer que é bispo, todo mundo pode dizer que é padre, todo mundo pode dizer que é pregador, usar uma Bíblia e por trás disso ser um bandido, né? Ser um terrorista. Então o Estado, eu acredito que talvez um tempo crie, né, se não já tem, mas crie limitações para isso. Limitações para o que uma pessoa funde uma igreja, né? Limitações em determinados argumentos. Sim, por que não? Isso é censura, isso é perseguição? Se alguém te ameaçar, alguém pode lhe ameaçar? Ameaçar outra pessoa de morte, dizer que vai matar outra pessoa? Alguém pode promover o ódio, né? Fanatismo. A sociedade nunca aceitou, né, de bom grato o fanatismo. O fanatismo foi que criou grandes, né, heresias, grandes desgraças na sociedade, é o fanatismo. Então um cristão que usa né, o nome de cristão, mas que por trás dele existe uma pessoa revoltada, uma pessoa que quer vingança, uma pessoa raivosa, uma pessoa que
agride as outras pessoas, aí usa o nome de cristão, aí eu sou cristão. Então se alguém me mandar prender, se alguém me multar, eu vou tratar isso como perseguição a um cristão? Não. Antes de tudo, nós somos cidadãos, né, do mesmo país. Somos cidadãos do mesmo país. Então a gente tem que prestar atenção nisso. As leis estão perseguindo quem? Estão perseguindo o fanático, perseguindo alguém que promoveu o ódio, ou está perseguindo um cristão que estava quieto no canto dele rezando, que estava promovendo o evangelho, né? Então, esses argumentos que eu tenho, meus irmãos, né? E, repetindo, né? Eu não acredito em uma perseguição simplesmente por prazer de perseguir, né, o cristão, o chamado cristão. Mas eu acredito que vai haver, né, esse controle, tipo um controle de velocidade, porque as pessoas estão cometendo tantas heresias. Um religioso fanático, ele causa danos à sociedade. Ele pode falar para os seus adeptos, né, coisas que é fantasia, e aqueles adeptos e aqueles, né, seus seguidores, quer dizer que ele pode falar muito bem coisas, um fanático, um religioso fanático, um líder, pode falar coisas que os seus seguidores promovam desordem na sociedade. E isso não é cristianismo. O Cristo não é da desordem. Cristo nunca promoveu a desordem. O quebra-quebra, né? Nunca promoveu isso. Então, eu acho que nesse sentido, pode haver sim, né, um certo controle. E para finalizar o vídeo, digo assim, que por causa desses fanáticos, né, por causa desses acontecimentos, a maioria vai pagar. Né? A maioria vai pagar. Às vezes, vai ser prejudicada por alguma lei que regulamente, por causa desses fanatismos. Né? Não é verdade? Por exemplo, se a rodovia marca 60, se todo mundo passasse ali por 60 abaixo, né, não precisaria daquela marcação. Mas por causa de uma minoria, a maioria paga. Não tem aquele ditado, né? Por causa da vez de uma pessoa, a maioria paga. É criada uma lei para a maioria, infelizmente. Então é nesse sentido, não sei se deu para você compreender o meu raciocínio, mas é nesse sentido que eu acho que pode haver, né, regulamentação futura no nosso país, por causa do fanatismo, por causa de usar, né, de ficar atrás da máscara de que é cristão, e porque eu sou cristão eu posso tudo. Não, o cristão não pode tudo, porque ele vive numa sociedade com outras pessoas. Então agradeço a você, né, por ter visto esse vídeo, né, até o final. Muito obrigado e fique com Deus.